Quem é o zagueiro brasileiro na mira de Corinthians, Flamengo e de dois gigantes do futebol italiano? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre a dívida astronômica do Timão. Te atualizo ainda sobre a situação de Lucas Moura e Rames Rodrigues para a final do Campeonato Paulista. Informação importante no Palmeiras em relação à volta do Verdão ao Allianz Parque. Qual a chance de TT, atacante que pertence ao futebol turco, virar reforço do Bahia? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e objetivo por aqui. Deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá R$ 800 de bônus de boas-vindas. Esse valor é o valor máximo, tá? Colocando na tela jogos desse sábado, tem no Campeonato Carioca Botafogo e Nova Iguaçu. Será que o Nova Iguaçu volta a aprontar depois de vencer o Vasco? Para mim não, tô apostando na vitória do Botafogo. Um pouco mais tarde, Campeonato Mineiro com Atlético e Cruzeiro, jogo que pode bater o recorde de público da Arena MRV. Tô prevendo a vitória do Galo e você gosta de dar seus palpites? Manja de futebol, então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar a esses R$ 800 que eu contei, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação exclusiva. Luiz Henrique, novo reforço do Botafogo, desembarca nesse domingo no Rio de Janeiro e será preparado para estrear pelo Fogão justamente contra o Flamengo em partida marcada para a próxima quinta-feira. Quero falar também sobre o Cruzeiro que destravou um impasse que existia para a contratação de José Cifuentes. Volante que pertence ao Rangers da Escócia, o negócio avançou e pode ser anunciado nas próximas horas, assim como o Vidalba, zagueiro argentino. Cifuentes chega por empréstimo com opção de compra. Para completar o giro de notícias, queria te atualizar sobre Mateuzinho, lateral direito que pertence ao Flamengo, interessa ao Corinthians, quase foi parar no Botafogo e agora também é alvo do Grêmio. Tricolor gaúcho não chegou aos 4 milhões de euros que haviam sido oferecidos por Corinthians e Botafogo, mas tenta levar vantagem em relação ao impasse. Vale a lembrança de que Mateuzinho quer jogar no Corinthians, mas o Flamengo só daria preferência para o Botafogo. O rubro-negro não quer fazer negócio com o Timão. Bora falar agora sobre TT, que virou assunto na Bahia, tudo porque um jornal turco afirmou que o Bahia abriu negociações com o Galatasaray para a compra do atacante, ex-Grêmio, Lyon, Leicester, entre outros clubes. Também de acordo com a apuração dos turcos, o TT já havia dito sim para a proposta do Bahia, faltava um acordo entre o clube baiano e, obviamente, o dono dos seus direitos econômicos, o Galatasaray. O momento do TT na Turquia não é dos melhores, ele é mais reserva do que titular nos últimos 4 jogos, começou 3 na condição de reserva, 29 partidas na temporada com 2 gols e 3 assistências, é a primeira temporada do TT por lá e o que pega é seu custo, ele é um dos jogadores mais bem pagos do futebol turco, 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada, isso equivale a 2 milhões de reais, tirando toda a tributação, sobram para ele 2 milhões de reais por mês. E talvez esse seja de fato o grande impasse, o grande problema para tirá-lo do Galatasaray. Mas vale a lembrança de que com a ajuda do Grupo City, o Bahia fechou recentemente a contratação do Everton Ribeiro, que ganha, também com a inclusão de impostos, cerca de 2 milhões de reais mensais. Queria saber de você, torcedor do Bahia, qual o impacto de TT, que poderia formar um ataque com Estupinhan e ser abastecido por jogadores como Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, entre outros. Meio campo está bem forte no Bahia, certo? Bora falar agora sobre o Santos para te atualizar sobre a situação de João Paulo. O goleiro segue como titular, mas parece estar de saída do Peixe. O Santos não vai declarar isso de forma pública, mas o fato de ter contratado um goleiro, Gabriel Brazão, depois de buscar várias outras alternativas no mercado, é só mais um indício disso. O que está pegando? A ideia do novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, era fazer uma grande limpa nos atletas rebaixados, especialmente nas lideranças. Isso aconteceu com quase todos os jogadores, o João Paulo foi a exceção, até porque o Santos demorou para contratar um atleta. Houve acordo com o Brazão, ele ainda não pôde ser inscrito por conta de um transfer ban. O Santos sofreu uma punição da FIFA e só vai poder inscrever atletas depois de pagar uma dívida de quase 6 milhões de reais com o Fabian Bustos.
treinador do Peixe no ano de 2022. Assim que isso for resolvido, eu contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que a Blaze deve renovar seu contrato de patrocínio master, antecipando uma grana para que o Santos possa fazer essa quitação. A partir daí o Brazão será inscrito, vai virar jogador titular e o João Paulo deve ser negociado, atleta que já havia sido sondado nas últimas semanas por Flamengo, Grêmio e Internacional. A pedida do Santos para vender o João Paulo é alta, 30 milhões de reais, duvido que alguém pague tudo isso por um goleiro de 28 anos de idade, que de fato é muito bom, mas pagar tudo isso por um goleiro não costuma ser um padrão. E você, venderia o João Paulo ou manteria no time? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para repercutir uma informação do meu amigo Everton Guimarães. De acordo com o HG, o Atlético abriu negociações com o staff de Yuri Alberto, atacante que vai mal das pernas no Corinthians e que foi alvo nessa semana que passou de uma proposta do Wolverhampton. Essa oferta do time inglês já está descartada. O mercado de transferências no futebol da Inglaterra, na Premier League, está encerrado. Então, o Yuri Alberto, nesse momento, continua no Corinthians, a menos que surja uma nova oferta. Corinthians assegura que ainda não foi procurado. Esse primeiro movimento feito pelo Galo foi para entender as condições do negócio com os representantes do jogador. Vale a lembrança de que o Yuri Alberto tem sido alvo de muitas críticas, mas ao mesmo tempo é um jogador caro. Corinthians desembolsou, não dá para saber ao certo porque ele veio numa troca, né? Mas o valor de mercado do Yuri Alberto é de mais ou menos 20 milhões de euros. Acho difícil que esse negócio com o Galo avance, especialmente porque o Atlético não vai ter capacidade de fazer um investimento muito alto. Galo que já buscou várias outras opções para a função de centroavante. Nos últimos dias foram procurados Muniz, Marcos Leonardo e Caio Jorge, entre outros. Só para fechar sobre o Galo, nessa sexta-feira rolou uma reunião entre os dirigentes do Atlético e Rodrigo Caetano para tentar entender as condições para permanência do executivo de futebol, que é alvo da CBF. A reunião não durou mais do que 20 minutos. Para mim, só mais um indício de que o Caetano já comunicou aos dirigentes do Atlético sua intenção de se mudar para a CBF. O anúncio deve acontecer depois do jogo dessa noite contra o Cruzeiro, talvez não nesse sábado, no domingo, no máximo segunda-feira. O Atlético vai precisar ir ao mercado em busca de um novo executivo. Quero falar agora sobre Gustavo Grossi, que não é mais o homem forte das categorias de base do Internacional, esse argentino que fez excelente trabalho no River Plate ao lado de Marcelo Gallardo. Os dois foram os responsáveis por tirar o River da Série B do futebol argentino e transformá-lo no clube que mais rivalizava com brasileiros, com direito até a título de Libertadores. Cumpriu 3 anos de contrato com o Internacional, seu vínculo se encerraria agora em março. As partes se entenderam e o Gustavo Grossi está no mercado. Na passagem de 3 anos pelo Colorado, vários títulos da base, além da promoção de 22 atletas para o time principal. Foram 127 milhões arrecadados com transferências de jogadores formados na base durante esse período e investimento de 81 milhões de reais, ou seja, um superávit de 46 milhões. Diante desse bom trabalho, mais um, Gustavo Grossi está no mercado e com propostas. O Atlético Paranaense está tentando contratar o Gustavo Grossi. Também houve um contato do Valladolid, time do Ronaldo lá na Espanha. Imagino que o Grossi não deva ficar muito tempo desempregado. Excelente profissional. Se o seu clube procura alguém para a base ou para o time de cima, pode estar pintando aí uma boa alternativa. Quem sabe, por que não, Gustavo Grossi no Atlético Mineiro? Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Quero te atualizar agora sobre Marquinhos, atacante que pertence ao Arsenal e alvo de uma disputa entre Corinthians e Fluminense. Na manhã desse sábado, antes de gravar vídeo, conversei com uma das pessoas que representam o Marquinhos e perguntei aí, ele vai para onde? A frase foi a seguinte, abre aspas, o martelo ainda não foi batido, mas deve dar Fluminense. O Diniz entrou no circuito e acelerou as conversas. Essa pessoa também lembrou que a janela de inscrições na Europa está fechada, então as alternativas ao Marquinhos hoje se resumem ao futebol brasileiro. Ele não pretende jogar nem na Major League Soccer, nem no mundo árabe. Só para arrematar e completar a informação sobre esse atleta. Jogador que pertence ao Arsenal, estava emprestado ao Nantes. O clube francês decidiu devolvê-lo de forma antecipada para o Arsenal, que não tem planos de utilizar o Marquinhos diante desse cenário. Enquanto disputa o pré-olímpico, Marquinhos espera definir seu futuro e hoje há um favoritismo para o Fluminense. Se confirmada essa possibilidade, é mais um jogador que foi pretendido pelo Corinthians e vai acabar optando por outro clube brasileiro. Foi assim, por exemplo, com o Borré, que vai jogar no Internacional, com o Terãs, que inclusive já estreou pelo Fluminense, assim como Douglas Costa, pelo Pablo, que virou reforço do Botafogo, assim como Luiz Henrique, pelo Matias Vinha, que é novo reforço do Flamengo, teve também o Caio Alexandre,
que já foi apresentado no Bahia. Me ajuda a entender como é que o Corinthians tem perdido tantas disputas, logo o Corinthians, um dos clubes mais ricos e mais populares do futebol brasileiro. Bora mudar de assunto e contar para você quem é o zagueiro brasileiro que atua na Rússia e é pretendido por Corinthians, Flamengo, Milan e Juventus. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio empresário do atleta. Eu me refiro a Lucas Fasson, zagueiro de 22 anos de idade. Ele surgiu em Cotia, na base do São Paulo, foi negociado com o Atlético Paranaense e foi do Furacão que ele se mudou para o Lokomotiv da Rússia. Titular absoluto por lá e disputa com a seleção brasileira o torneio pré-olímpico. Wildemir Lopes deu a seguinte entrevista sobre o futuro do Fasson, abre aspas. Milan e Juventus têm interesse no Lucas Fasson, além de Flamengo e Corinthians. A dificuldade na Itália é que os clubes de lá não podem trabalhar no mercado russo nesse momento. Fecha aspas, eu já havia explicado para vocês que alguns dos principais centros europeus criaram embargos, proibições em relação a negócio com clubes russos, tudo por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Diante desse cenário, se o Fasson não ficar no Lokomotiv, deve voltar ao Brasil e Corinthians e Flamengo são os maiores interessados. O Flamengo tem como principal alvo o Léo Ortiz, isso não é novidade para ninguém, mas se não der certo com o Ortiz, o Fasson pode surgir como um plano B. Já o Corinthians está no mercado em busca de um defensor, não conseguiu o Pablo, perdeu o Lucas Veríssimo, já contei para vocês que a negociação com o Lianco depende de um acordo com o Southampton e bastante dinheiro envolvido, cerca de 4 milhões de euros. Luan Pérez está se recuperando de contusão, enfim, Corinthians mapeando esse mercado em busca de defensores. Bora te explicar agora quando é que o Palmeiras vai poder voltar a jogar no Allianz Parque. Você sabe que por conta da condição do gramado sintético, que não teve manutenções adequadas, o Palmeiras decidiu que não joga mais no seu estádio e vai atuar por tempo indeterminado na Arena Barueri. Consegui com uma pessoa do Palmeiras a informação de que a W Torre já passou um prazo ao Palmeiras para regularizar o campo. A ideia é que o Verdão volte a atuar em seu estádio no dia 24 de fevereiro, num sábado, 18 horas, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras ainda não dá essa data como oficial e promete fazer uma inspeção no gramado para ver se ele de fato está bom. Se não, vai continuar mandando suas partidas na Arena Barueri. Nicola, o que aconteceu? Havia necessidade da troca do gramado? De acordo com o Palmeiras, não. Mas a W Torre não fez uma série de manutenções necessárias. E o composto, que ajuda a fazer com que a grama artificial seja uma grama praticável para o futebol, esse composto não foi trocado e acabou se tornando algo impraticável. A W Torre promete já soluções imediatas, as obras já começaram por lá com a empresa chamada Soccer Grass, que é a mesma empresa que tinha gramado sintético no CT do Palmeiras. O Palmeiras, diante dessa confusão, decidiu rescindir o contrato com a Soccer Grass. Isso só vale para dentro do seu centro de treinamento. Em relação ao Allianz Parque, que é administrado pela W Torre, a Soccer Grass continua prestando serviços. Só para fechar sobre o Palmeiras, contei para vocês nessa sexta-feira que Lázaro havia virado reforço, certo? O negócio está sacramentado, os documentos já foram acertados. O atleta está no banco de reservas no jogo que está acontecendo agora pela manhã entre o Almeria e o Valência. Assim que o jogo acabar, o Palmeiras emite as passagens e entre domingo, segunda, no máximo terça-feira, o Lázaro estará em território paulista para assinar o contrato de empréstimo por uma temporada, opção de compra de 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Confesso que achei o valor bem alto. Bora fechar o vídeo para falar... Não, tem mais duas informações importantes. Quero contar agora sobre a dívida do Corinthians astronômica. Rosalá Santoro, diretor financeiro do Timão, deu uma entrevista a um site que cobre o Corinthians, o Meu Timão, afirmando que hoje a dívida do Corinthians é de 1.650 bilhões de reais. Confesso que nunca tinha ouvido um clube com uma dívida tão alta. Embora pela primeira vez alguém do Corinthians incluiu na dívida do clube as pendências relacionadas à Neoquímica Arena. São 706 milhões de reais de dívida em relação à Neoquímica Arena, mais 550 milhões de reais de impostos federais, além de uma dívida de curto prazo que varia entre 350 e 400 milhões de reais. Nesse pacote, o último, 217 milhões de dívidas com empresários. O Rosalá disse o seguinte, nessa entrevista ao Meu Timão, abre aspas, não tem nada que atrapalha mais do que abrir o caixa e ter de escolher entre quem você paga e quem você não paga. Reflexão importante, mas ele foi além. Abre aspas, mais da metade da dívida até o meio do ano já estava vencida.
Foi dessa maneira que o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, situação caótica. E o Rosalá completa, abre aspas, se essa dívida de curto prazo não fosse com fornecedores que seguem se relacionando com o clube, seria um caso de insolvência e de falência, fecha aspas. Tá bom para você? Use espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a passagem de Duílio Monteiro Alves pelo Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre as situações de Lucas Moura e James Rodrigues. Quero já deixar bem claro logo de cara que o Lucas Moura será dúvida para o jogo final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras até minutos antes do jogo. Nessa sexta-feira ele treinou à parte, não fez parte do treinamento normal e ele tem um incômodo muscular e está tratando durante quase todo o dia. A ideia é chegar com o mínimo de dores possíveis para a partida e aí não se sabe ao certo se ele vai ser relacionado para começar ou para tentar terminar os minutos finais do jogo. Vai depender muito da recuperação. O que é certo é que o Lucas Moura viaja com o time para Belo Horizonte, viagem acontece nesse sábado e vai levar essa dúvida sobre a sua participação ou não até aquele teste no vestiário antes de a partida começar. Se tudo correr bem, o Lucas vai para o jogo desde o princípio. Caso sinta alguma dor que o impeça de começar jogando, deve ser colocado no banco de reservas para tentar atuar nos minutos finais da decisão. Vale o título, o único que o São Paulo ainda não conquistou. E se o São Paulo for campeão da Supercopa do Brasil, vai poder se declarar o primeiro clube brasileiro a ter conquistado todas as competições disputadas por aqui. Só para completar, ainda tem a situação do James Rodrigues, certo? Atleta que ainda não estreou em 2024. E há uma dúvida existencial dentro do São Paulo sobre o que fazer com o colombiano. Se ele for para o jogo, certamente vai ser para a condição de reserva e talvez não entre. E aí o pessoal no São Paulo está pensando, puxa, o que vai ser se o São Paulo se sagrar campeão mais uma vez com outra participação do James apenas no banco de reservas? Vale a lembrança de que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo e o James não atuou. O que rendeu, inclusive, uma discussão meio chata entre o James Rodrigues e o Dorival Júnior. O James se incomodou. O problema é que o James não se colocou à disposição para os primeiros jogos do São Paulo na temporada. Ele vinha tratando de um desequilíbrio muscular. Então ainda há muita dúvida se vale a pena escalar ou relacionar o James para essa partida, correndo o risco de não podê-lo utilizar durante os 90 minutos. E você, o que faria? Se estivesse na pele dos dirigentes do São Paulo, use o espaço para comentários para avaliar. Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos de tarde com mais um vídeo. Abraço, tchau!